Olá, hoje é terça-feira, dia 22/3/2022 e nós estamos aqui uma vez mais para trazer um pequeno estudo do livro de Mateus. Você que tem nos acompanhado com recorrência sabe que nós estamos fazendo a leitura do livro de Mateus, um capítulo por dia, para nos estimular cada um de nós a termos um compromisso de leitura da Bíblia e podermos aprender um pouco mais da Escritura. E juntamente com a leitura, nós estamos entregando todos os dias um pequeno estudo. Às vezes um estudo de 7 minutos, 8, 15 minutos, o máximo que nós já fizemos, para que você possa ter maior esclarecimento sobre um determinado trecho do capítulo que nós estamos lendo no dia. E hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35 até o versículo 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Não é certo se Jesus faz referência aqui ao termo ovelhas, como ovelhas sem pastor, se essas pessoas já têm uma experiência de conversão ou não. Isso não está claro. Não está claro se elas já são pessoas que precisam ouvir o Evangelho para a conversão, ou se elas são pessoas que precisam ouvir o Evangelho para edificação, para crescimento e salvação. Mas essas duas coisas estão profundamente conectadas. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas possam se converter, se assim elas desejarem, se assim Deus tocar o coração delas, mas nós pregamos o Evangelho para que as pessoas possam ser edificadas e possam crescer. De fato, a pregação do Evangelho tem que ser chave na vida de qualquer cristão, na experiência de qualquer cristão. Não há como viver uma experiência cristã genuína se nós não nos preocuparmos com a pregação do Evangelho. E, ao que parece aqui, Jesus está fazendo, a partir do versículo 35, no versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E no 37, disse aos seus discípulos. Nós não temos a certeza se aos seus discípulos aqui se refere somente aos 12, ou se refere a um corpo maior, a um grupo maior de pessoas que o seguiam. Mas nós temos a convicção que esse texto de Mateus 9 é uma abertura para o que vem logo depois, para o primeiro comissionamento de Jesus enviando os 12 em Mateus 10. E começando a tarefa evangelística que vai ser marcante na história da igreja. Nós estamos aqui porque essa tarefa evangelística foi iniciada por Cristo, que morreu na cruz do Calvário e depois deixou a sua igreja para que pregasse o Evangelho. O fato é que a gente deveria refletir o quanto nós nos preocupamos efetivamente com a pregação do Evangelho. O quanto isso nos incomoda, o quanto isso nos preocupa, o quanto isso faz parte da nossa agenda. E quando eu digo da nossa agenda, o quanto isso faz parte das questões que são relevantes para a gente no nosso dia a dia. Eu disse no estudo de domingo que nós somos um povo muito ocupado, nós somos um povo muito atarefado e que se preocupa pouco com as coisas do alto, que se preocupa pouco com as coisas do reino. Em Mateus 28, Jesus vai dar uma ordem, ele vai dizer na formação do que a gente chama da grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fazer discípulos é uma tarefa que começa com a pregação do Evangelho para a conversão e depois continua com a pregação do Evangelho para a santificação e edificação. É interessante que, às vezes, nós separamos isso, né? Nós achamos que o Evangelho é para a nossa conversão e que a nossa santificação ela não está totalmente associada ao Evangelho. Ela só pode estar associada ao Evangelho. Não tem outro jeito de nos santificarmos, de crescermos, que não seja por ouvir de maneira contínua o Evangelho e por aprender de maneira contínua sobre o Evangelho. O Keller vai, em um dos seus livros, chamado Igreja Centrada, tem um pequeno trecho que ele diz assim: se necessário, use palavras. A frase muito conhecida, prega o Evangelho, se necessário, use palavras, é útil, mas também é enganosa. Se o Evangelho se referisse, acima de tudo, ao que temos de fazer para ser salvos, poderia ser transmitido tanto por ações a ser imitadas, quanto por palavras. Mas se o Evangelho diz respeito, acima de tudo, ao que Deus fez para nos salvar e a maneira em que recebemos isso por fé, ele só pode ser anunciado por palavras. A fé não pode vir senão pelo ouvir. Pregar o Evangelho, se preocupar com a seara, como Jesus aqui apontou em Mateus 9, a partir do versículo 35, deveria ser algo que arde o nosso coração. E tantas vezes é uma luta conseguir oferta para os missionários, é uma luta conseguir enviar de maneira sólida um grupo de pessoas para pregar o Evangelho. E tantas vezes nós simplesmente ignoramos essa agenda. Nós não oramos por missionários, às vezes nós sequer conhecemos missionários. A gente não sabe quem é missionário, a gente não sabe quem está no campo, a gente não sabe quem está... Nós somos da Igreja Ocidental e a nossa realidade é muito confortável. Nós temos países ao redor do planeta em que falar o Evangelho é um risco efetivo de morte. Tem gente temente ao Senhor, amante ao Senhor, que vai pelo mundo para pregar o Evangelho, não somente indo para outros lugares. A pregação do Evangelho também deve ser feita na nossa realidade, mas o fato é que missões ardem muito pouco no nosso coração. Por isso Jesus falou que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, e que nós deveríamos pedir ao Senhor da Seara que enviasse novos trabalhadores para a colheita. Essa é uma reflexão para mim, essa é uma reflexão para você. Talvez, assim como eu, você encare múltiplos desafios para compartilhar o Evangelho e para pregar o Evangelho, seja no seu trabalho, seja na sua escola. Então comece a colocar isso em oração e falar: Deus, me ajude, abre as portas para que eu possa ser um desses trabalhadores da Seara. Porque se a gente voltar ao texto que acabamos de ler, ele diz assim no versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Jesus pede que nós oremos para que o Senhor da Seara mande pessoas para pregar, porque ele teve compaixão das pessoas. A motivação é o amor pelas pessoas. Aliás, a motivação maior de todas é o amor que ele teve ao ponto de ir até a cruz para morrer por mim e por você e para fundar as bases do Evangelho. Que Deus nos ajude. Essa devocional de hoje deveria ficar na nossa mente e nos incomodar, porque nós nos preocupamos pouco em pregar o Evangelho, nós nos preocupamos pouco com os missionários. A nossa agenda é muito cheia, às vezes, para se preocupar com as coisas que Deus se preocupa. Que Deus te abençoe. A gente estará junto amanhã com mais um estudo em Mateus, no capítulo 10. Um abraço.